Olá pessoal, tudo bem? Professor Tiago Romão, e nesse momento eu venho trazer para vocês aqui, o vídeo sobre a disciplina de empreendedorismo, que é a disciplina que eu tenho trabalhado aí com a turma do técnico de informática, terceira série do Colégio 6. Bom, hoje infelizmente não podemos dar a continuidade, na verdade, da nossa aula, pelo um processo que eu estava realizando com uma outra turma, e o acordo foi trazer esse conteúdo para que vocês pudessem ter acesso junto com a AV respectiva. Então vamos lá, pessoal. Bom, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os seguintes conteúdos. Primeiro, processo criativo, que existe o contexto de criatividade, mas você pode, de uma certa forma, desenvolver esse processo criativo para que te inspire dentro do processo de criação e inovação. Além disso, a busca da identificação de oportunidades em negócios, ou seja, um empreendedor ele precisa estar a todo momento atento às oportunidades de negócio que pintam, dentro do mercado, e falar sobre a questão das técnicas de brainstorming, que está muito relacionada ao contexto que a gente chama de tempestade de ideias, ou seja, onde a gente coloca pessoas ali, no caso como vocês trabalham o próprio TCC em informática em grupo, e vocês precisam criar um diálogo, de ideias, onde essas ideias irão direcionar, nortear as principais formas de negócios, para adotar dentro do empreendimento de vocês e que vai ser levado para o TCC, ok? Bom, processo criativo, Quando a gente fala de processo criativo, é claro que envolve criatividade, mas primeiro a gente tem que entender que todo processo está relacionado a uma estruturação. Nesse sentido, o processo criativo é a estruturação de um pensamento que vai gerar o objetivo de exercer a criatividade do empreendedor com alguma atividade específica ou necessária. Ou seja, em determinados momentos de nossa vida, a gente precisa criar mecanismos que nos facilitem utilizar a nossa criatividade, que vai ser com base em percepções, entre outras características disruptivas, que a gente vai buscar uma solução inovadora. Se você for olhar hoje, no próprio mercado de trabalho, um dos principais habilidades que o mercado demanda de um profissional é o profissional que tenha a competência de resolver problemas complexos. Então, muitas das vezes, para que você possa resolver um problema diferente em vários contextos, é necessário que você pense fora da caixa, é necessário que você tenha um entendimento, mas que muitas das vezes você não vai solucionar um problema pensando da mesma forma. Nesse sentido, a criatividade ela tem como função buscar uma solução inovadora que pode ser através de uma nova oferta de um produto ou um serviço nesse mercado. A gente sempre tem que entender que a empresa ela nasce com dois objetivos, atender a sociedade e buscar o lucro. E esse atender a sociedade é oferecer lá um valor, uma proposta de valor através de um produto ou serviço que vai e que visa, atender às necessidades e gerar uma solução para os clientes, ok? Além disso, que ações que resultam no processo seletivo, processo criativo? Primeiro, a gente tem alguns aspectos relacionados à atenção. Quando a gente está falando de atenção, é o seguinte, no nosso dia a dia nós temos diversas tarefas, diversas rotina, hábitos, enfim. E a atenção, ela está muito pautada no sentido de fazer com que você, de uma certa forma, foque, direcione o seu foco de atenção para um problema que você identificou ou uma oportunidade, caso você também identifique. E aí a gente entra dentro daquele fator, problema ou oportunidade, existem dois tipos de empreendedorismos que eu já falei com você, que é o empreendedorismo por oportunidade, e por necessidade. Nesse sentido, quando eu foco em alguma situação que envolve uma oportunidade, a partir dali eu posso estruturar, esse plano e desenvolver um empreendimento que vise atendê-lo. Além disso, a fuga, ou seja,
eu acabo muitas das vezes saindo da realidade e abro uma mente para, através da percepção, obviamente, para criar novas conexões e perceber lá na frente, num cenário, como eu conseguiria resolver um determinado problema através de um produto ou um serviço que atendesse aquele público específico. Além disso, o movimento é, além da própria imaginação, a estruturação dessa ideia dentro de um contexto mais concreto, ou seja, conseguir estruturar essas ideias, ok? E quais são as etapas do processo criativo? O primeiro a gente pode chamar de briefing, né? Ou seja, dentro do contexto, numa relação que você identifica do cliente alguns objetivos, você identifica alguns problemas que você precisa resolver, você faz essa anamnese e começa a pesquisar, buscar dados, né, de uma certa forma, sobre várias soluções possíveis, sobre várias situações possíveis dentro daquela problemática levantada. Depois você começa a criar de forma criativa conceitos, e esses conceitos que são significações que vão fazer que muitas das vezes você consiga perceber uma solução imediata, e aí a partir desse conceito você consegue prototipar, que é gerar essa produção e entregar o produto final para o seu cliente, tá? Quais são os benefícios do processo criativo para o empreendedor e para aquele que pratica? Primeiro, a gente inspira tendências. Por quê? Porque a todo momento você consegue perceber oportunidades. Você gera soluções para problemas que surgem e cria inovação como diferenciação também competitiva para a empresa. Você acaba resolvendo os problemas, você acaba promovendo o diferencial competitivo, como já falei, você facilita a comunicação. Por quê? Porque você consegue expandir, mas ao mesmo tempo contextualizar toda uma situação que você consegue pensar, mas que você consegue comunicar para outras pessoas que ainda não acharam especificamente a solução desse problema. Uma outra condição é que você acaba estimulando a coragem e a ousadia das outras pessoas ao conseguir perceber uma determinada solução que outros não fizeram, abrindo a sua mente possibilidades para que eles também sigam a sua liderança. Além disso, você gera novas opções, novas discussões, novas contribuições através da diversidade, e você acaba superando limites porque você sempre busca uma melhoria contínua dentro do método Kaizen. Além disso, eu trouxe um teste, mas eu vou deixar para vocês fazerem, e aí de uma certa forma depois a gente consegue estruturar melhor, que é, você pode estruturar um teste de nível de criatividade, ao qual você vai ter que escolher nas perguntas seguintes um parâmetro de 1 a 5, onde 5 você vai concordar com a afirmativa, 4 você vai concordar parcialmente, 3 você vai ficar como neutro, 2 você vai discordar e 1 você vai discordar totalmente. E aqui estão as perguntas, né, que você deve se fazer e ao mesmo tempo depois se responder dentro desse critério de classificação. Depois que você responder essas perguntas e você responder ela dentro do critério de classificação, você vai ter um direcionamento mais claro, mais factível para entender qual é o seu nível de criatividade, ok? E aí você vai precisar analisar qual é a tua pontuação. Se dentro e depois dessas respostas você ficou dentro desse parâmetro de pontuação, significa dizer que ou você tem muita criatividade, ou você pode ter média criatividade, ou baixa criatividade, e aí a partir desse momento você consegue estruturar um plano para que você possa desenvolver esse teu potencial, ok? E aí a gente tem o que a gente chama de processo empreendedor. E o que é o processo empreendedor? Primeiro, um empreendedor, ele sempre identifica e avalia oportunidades. Ele está a todo momento criando, né, e abrangendo novos negócios. Ele está toda hora percebendo valores e, teoricamente, atento ao mercado. Ele está sempre avaliando risco e retorno sobre o investimento. Ele está sempre avaliando oportunidades e avaliando as habilidades e as metas pessoais dessas pessoas para poder enganjá-las. Ele está sempre atento aos competidores e aos concorrentes. Depois de todo esse estudo, ele desenvolve o plano de negócio, que tem toda essa estruturação dentro desse empreendimento. E aí, depois que ele estrutura o plano de negócio, ele vai para o processo de captação desses recursos e começa a colocar o negócio em prática com um modelo de gestão, fazendo com que esse negócio ele se torne, né, factível, real e, consequentemente, né, gerenciável.
E aí a gente tem o que a gente chama de brainstorm, né? Que é o que a gente chama de tempestade de ideias. Nesse sentido, o que é brainstorm? Primeiro, a gente tem que entender que nós estamos falando de chuva de ideias. Inclusive, eu iria fazer com vocês uma atividade onde cada um de vocês consegue contribuir com algum termo, alguma palavra, dentro de um levantamento de uma causa